A presidente Dilma Rousseff está lutando pela sobrevivência política, né? Política, econômica e, pelo visto, deve piorar em 2016. Será que essa informação está certa ou não? Dizem que o Brasil está entre os 10 maiores riscos para o cenário internacional em 2016. Eu estou aqui com o cientista político, o Elvis Sense. Tudo bem, professor? Tudo bem. É um professor, né? Porque ele vai nos ensinar muito aqui agora, tá bom? Querido, o Brasil agora, tá todo mundo falando que o emprego da Dilma está perigando. Estão falando de impeachment mais uma vez, e que parece que agora vai sair daqui a alguns meses. Qual que é a tua opinião a respeito? Bom, tem algumas questões em jogo, né? A primeira delas, nós temos um histórico, nós estamos vivenciando uma crise política, acima de tudo. E essa crise, eu diria, é fruto de alguns fatores. Um deles, eu diria o seguinte: o Brasil, a história política brasileira, depois da democracia, passou por um processo e a governabilidade, os governos, eles se conseguem governar no Brasil a partir daquilo que nós chamamos de presidencialismo de coalizão. Ou seja, um governo, ao ganhar as eleições, ao vencer o processo eleitoral, ele faz uma composição política com os partidos e esses partidos lhe dão sustentação. Isso no Brasil, isso é no mundo todo. O problema, no caso brasileiro, é que o nosso primeiro presidente eleito depois da democracia, que foi o Collor, ele, de certa forma, virou as costas para o Congresso e não fez essa composição política. Foi a grande... Claro, ele estava envolvido em escândalos de corrupção, etc., mas o Collor caiu principalmente porque ele não fez as negociações que os deputados almejavam, ou seja, não fez uma ampla negociação para se sustentar no poder. Além do mais, claro, a economia estava muito ruim naquele momento histórico, a inflação estava em alta. Depois do Collor, veio Itamar Franco. O Itamar Franco entendeu logo a lógica da política. Ele já estava há muitos anos na política. E, a partir daí, ele reuniu as forças políticas do nosso parlamento, dos partidos políticos e lideranças, e fez uma composição política com essas lideranças e partidos, e distribuiu ministérios de acordo com essa composição. Depois do Itamar, todos os presidentes fizeram exatamente a mesma coisa. Fernando Henrique, por exemplo, fez uma aliança política com o Democratas, o que seria o Democratas hoje, e que na época, que era o EPFL, e na época tinha como liderança principal Antônio Carlos Magalhães, que é o velho coronel da política brasileira, autoritário, despótico ao extremo, etc. O PSDB saiu do PMDB porque discordava ou seja, do PMDB que nós conhecemos hoje, um partido sem identidade, enfim. O PSDB queria ser o partido da social-democracia. E assim que chega ao poder, ele faz uma aliança com o PFL. Que, sob o ponto de vista político, estava à direita, muito à direita do PSDB na época. Por que isso? Porque o Fernando Henrique entendeu a lógica do Itamar e depois Lula, Dilma, todos os governos fizeram composições com os partidos políticos. O problema é que esse processo de composição ele foi se deteriorando ao longo do tempo. Ou seja, hoje nós temos, Lu, 35 partidos políticos no Brasil. E alguns são quase bizarros, né? É muito partido. É muito partido e esses partidos internamente eles são subdivididos. Eles se dividem internamente e com grupos. Então, por exemplo, o PMDB é aliado ou é oposição ao governo? Depende do grupo do PMDB. Então, ao longo do tempo, esse processo foi deteriorando muito a política brasileira. E hoje, obviamente, como esse processo de composição política ele não se dá a partir de uma ideologia ou de um projeto para o país, mas sim a partir dos interesses dos deputados e dos grupos políticos, hoje os governos não conseguem mais distribuir ministérios, secretarias, cargos e benesses para todos esses grupos políticos que querem espaço para apoiar o governo. Agora, essa questão de que a Dilma perdeu liderança, que ela não manda mais em nada. Não, ela foi perdendo, ela para governar de acordo com esse esquema, ela precisava de uma ampla base de parlamentares. O processo eleitoral passado, de 2014, foi muito traumático. E ele, ao contrário de outros governos, muitas vezes, depois da eleição, o governo que vence, ele começa o governo com amplos apoios. Ele faz uma composição política e começa a governar. O primeiro ano sempre é o ano, não só da tolerância da oposição e da opinião pública, mas também costuma ser o ano de maior força política de qualquer governo. Porque ele vem com o respaldo das urnas e chega com força nova. O problema da Dilma é que a eleição ela foi muito traumática. Foi a mais disputada da história democrática e ela foi muito traumática. E ela persiste. Até hoje, a disputa eleitoral entre PT e PSDB persiste.
a tal ponto que o PSDB, por exemplo, fez alianças com Cunha, por exemplo, ao longo de 2015, exatamente para provocar o máximo de estrago no governo. E aí o governo, obviamente, não conseguia aprovar os projetos que tinha interesse, enfim, queria aprovar na Câmara dos Deputados. Qual que é a tua opinião com relação a 2016 para o Brasil? Bom, nós estamos vivendo principalmente uma crise política, eu diria assim, econômica também, mas é fundamentalmente uma crise política. Dependerá, 2016, de alguns fatores. Por exemplo, o que acontecerá com o Cunha? O Cunha será afastado ou não? Ele permanecerá? Dependerá também do impeachment, do andamento do impeachment. Por exemplo, hoje, a partir da última das decisões, são várias decisões do Supremo Tribunal Federal sobre o impeachment, hoje, por exemplo, o processo já foi acolhido, ele foi recebido na Câmara dos Deputados, o Cunha recebeu o processo, agora nós temos um trâmite na Câmara. Só que o Supremo entendeu que a admissibilidade, ela também pode ser, precisa ser analisada no Senado, ou seja, a Câmara já recebeu, mas o Senado, além de analisar, de eventualmente se passar pela Câmara e chegar no Senado, o processo de impeachment, além da votação, pela cassação ou não da presidente, por exemplo, que demanda 2/3 dos votos, antes tem uma outra decisão do Senado, que seria uma decisão por maioria simples, 50+1, seria uma decisão de acolhimento desse processo também no Senado. Só que no Senado a presidente tem uma força política maior do que na Câmara. Então, o que torna o impeachment um processo um pouco mais, eu diria assim, mais complicado para a oposição e mais favorável hoje para o governo. E essa história de que estão dizendo que o Brasil está muito semelhante à Coreia do Norte, a gente sabe que tem um regime comunista que é o mais radical de toda a história. Bom, eu diria que isso é principalmente fruto das postagens que as pessoas fazem e com a sua imensa criatividade na internet. Por quê? Porque nós vivemos numa democracia, nós temos partidos políticos, por piores que eles sejam, ou melhores, enfim, nós temos partidos políticos, nós temos eleições periódicas a cada 2 anos para prefeito e vereadores, nós temos para presidente e governador a cada 4 anos, nós temos partidos estruturados. Se você olhar o cenário político brasileiro, é uma disputa hoje muito, às vezes, excessiva, mas é uma disputa entre 2 principais partidos, que é PT e PSDB. Ou seja, nós temos as instituições funcionando, nós temos senadores do próprio partido governista que foram presos, inclusive foi o caso, o senador que foi preso foi o caso do Delcídio. Ou seja, sob o ponto de vista, a polícia investiga, ou seja, sob o ponto de vista institucional, nosso país funciona como uma democracia. A Coreia do Norte é um regime onde tem um governante, o governo passa de pai para filho, eles não funcionam com instituições democráticas, como é o nosso caso, é um país militarizado, né? Ou seja, tem diferenças abismais. Né? Eu acho que são comparações que o pessoal faz na época da ditadura aqui, né? Da censura toda que teve na época, enfim. E daí potencializa toda essa comparação do Brasil com a Coreia do Norte, que na nossa, pelo menos na minha opinião, acho que na opinião do Elvio também, são países totalmente diferentes, né? Sob o ponto de vista da dinâmica política, nós não temos absolutamente nada a ver com a Coreia, né? Ou seja, nós temos um modelo político que funciona como todo o Ocidente, com uma democracia, como disse, com instituições, com partidos. Por exemplo, a presidência da República, a presidenta da República, ela submete à Constituição, como qualquer brasileiro. Ela tem os limites impostos, nós temos a tripartição dos poderes, ou seja, nós dividimos executivo, legislativo, judiciário, nós temos o Supremo, nós temos, dentro dessa estrutura dos poderes, nós temos um equilíbrio entre os poderes, que às vezes não funciona tão bem assim, mas isso é parte do jogo. São totalmente diferentes. Tanto é que eu quero mostrar para vocês agora um vídeo de uma menininha. É um vídeo, gente, que está bombando na internet. É o discurso de Yeonmi Park, uma linda garotinha fugitiva norte-coreana que está rodando no WhatsApp de muita gente. Hoje ela é estudante universitária e compartilhou a experiência dela ao escapar da Coreia do Norte durante um congresso que aconteceu recentemente em Dublin, na Irlanda. Aí, durante o discurso, ela detalhou a experiência dela na Coreia do Norte, que é emocionante, para a gente poder comparar. Brasil e Coreia do Norte são totalmente diferentes, mas para a gente entender o que é que está acontecendo na Coreia do Norte. Olha só. North Korea is an unimaginable country. There is only one channel on TV. There is no internet. We aren't free to sing, say, wear, or think what we want. North Korea is the only country in the world that executes people for making unauthorized international phone calls. I never saw anything about love stories between men and women. No books, no songs, no press, no movies about love stories. Every story was propaganda to brainwashes about the Kim dictators.
I was born in 1993, and I was abducted at birth, even before I knew the words freedom or human rights. North Koreans are desperately seeking and dying for freedom at this moment. When I was 9 years old, I saw my friend's mother publicly executed. Her crime, watching a Hollywood movie. Expressing doubt about the greatness of the regime can get 3 generations of a family imprisoned or executed. When I was 4 years old, I was warned by my mother not to even whisper. The birds and mice couldn't hear me. I admitted I thought the North Korean dictator could read my mind. The day I escaped North Korea, I saw my mother raped. The rapist was a Chinese broker. North Korean refugees, about 300,000, are vulnerable in China. 70% of North Korean women and teenage girls are being victimized, sometimes sold for as little as $200. We walked across the Gobi Desert, following a compass. When they stopped working, we followed the stars to freedom. Mongolia was our freedom moment. Death or dignity. Armed with knives, we were prepared to kill ourselves if we were going to be sent back to North Korea. We wanted to live as humans. It isn't just North Korean human rights. It's our rights that North Korean dictators have violated for 7 decades. North Korea is indescribable. No humans deserve to be oppressed just because of their birthplace. We need to focus less on the regime and more on the people who are being forgotten. Acho que essa é a grande diferença entre o Brasil e a Coreia do Norte. Nós temos a liberdade de ir às ruas e lutar pelos nossos direitos e por uma dignidade, por uma vida muito melhor. Tá bom? Quero agradecer ao Vicente, agradecer a sua presença no dia de hoje. Te vejo na segunda. Tudo que fizer, faça com amor. Tchau.